Questão 28, item 01. Se f de x é igual ao log de x sobre 2 e g do x é igual a 4 menos 3x então, sobre x ao quadrado mais 4x mais 5, então o domínio de f bola g é o intervalo de 0 a 4 terços. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ajustar a nossa notação de função composta. F bola g, né, o fog, vai virar f do g do x. Por que é bom fazer isso? Porque aí a gente sabe qual função que está dentro e qual função que está fora. Então eu vou ter que x vai ser a entrada da minha função g do x e o resultado vai ser a entrada da minha função f. E eu vou ter o resultado final f do g do x. Funciona mais ou menos assim. Eu vou ter um valor e esse valor eu vou aplicar numa função. Essa função vai fazer um cálculo numérico. O valor de x eu posso chamar de entrada, posso chamar de input, posso chamar também de domínio. É um valor que vai entrar na minha função, eu vou fazer um processamento, eu vou fazer um cálculo numérico e eu vou dar um resultado. E esse resultado eu geralmente chamo de y. Por que x e y? Porque x e y são as coordenadas de um ponto num gráfico, num plano cartesiano. Então eu vou ter o eixo do x, vou ter o eixo do y. Por isso que geralmente chamamos de par ordenado x e y. Mas eu posso representar também como g do x. Porque quando eu falo g do x, eu não estou falando apenas do resultado. Y igual a 5, por exemplo. Eu estou falando de g de 2 igual a 5. Eu estou entregando não só o resultado, mas como o valor, a minha entrada. Qual o valor que eu coloquei naquela função que me gerou resultado. Por isso que essas duas notações, né, de y e g do x são importantes. Então, eu posso chamar o y de saída, posso chamar de output e posso chamar de imagem. Só que, numa função composta, não é só uma função. O que é uma função composta? É uma função composta de mais de uma função. Mais de uma significa duas ou mais. Então, eu vou ter g do x, que é a minha função de dentro, que é a primeira, que eu vou trabalhando de dentro para fora. E a minha próxima função é f de x. Então, o meu y1, que é o resultado da minha primeira função, vai ser a entrada da minha segunda função. Isso vai me gerar um y2, um resultado 2, um resultado final, que eu posso chamar também de f de g de x. Por quê? Porque na minha função f eu apliquei o quê? Qual o valor que eu apliquei? O valor g do x. E o que é o valor g do x? É o valor do x aplicado na minha função g. Né? E o que é uma função composta então? Se eu tiver um número, por exemplo, questões antigas da UFSC, ele me pedia para calcular f de x de, sei lá, menos 2. Então, bastava eu pegar menos 2, aplicar na função de dentro, o resultado eu aplicava na função de fora e chegava no resultado final que ele queria. Mas às vezes não, às vezes ele quer que eu dê a expressão numérica daquela função composta. Ou seja, a expressão numérica da composta vai ser f do g do x, vai ser aquela expressão que liga direto o meu x com o meu resultado final, que seria no caso o meu y2, o meu y final. Entendido isso, voltamos. Eu vou ter f bola g, que eu vou reescrever como f do g do x. Por quê? Porque eu tenho que saber que o x vai entrar no g do x e o g do x, que é o resultado, vai entrar na minha função de fora, que é f. Então, eu vou ter o quê? Vou ter primeiro a minha função, certo? A minha função de dentro, g do x. Eu vou ter a função de fora. O que eu tenho que fazer? Na função de fora, eu vou ter que ver quantos x's existem nela. Se for uma função de segundo grau, que tem, sei lá, x ao quadrado mais 3x, por exemplo, eu tenho 2x. Então, eu vou ter que substituir. Para cada x que tiver na função de fora, eu vou ter que substituir pela expressão da função de dentro. Então, como no log de x sobre 2 eu só tenho 1x, eu vou pegar a minha função em azul, g do x, eu vou colocar ela no meu x da função de fora, certo? E aí, através desse artifício, eu vou conseguir chegar na minha expressão geral, que vai indicar a minha função composta, que é f do g do x. Para isso, eu tenho que simplificar. Simplificando ali, eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração a gente já sabe. A primeira vezes o inverso da segunda. Aí, quando eu pego, olha ali, f do g do x, e eu descubro que é log. E quando eu lembro de log, eu tenho que saber o quê? Condições de existência do log. Não é sempre que um log vai existir. Para existir, ele tem que satisfazer 3 condições. Quais são?
Log de A na base B, ele vai ter que ter o A, que é o meu logaritmando, vai ter que ser positivo, vai ter que ser maior que zero. A minha base tem que ser maior que zero. E a minha base B também tem que ser diferente de 1. Senão, o log não existe. Vamos analisar na função composta a base. A base, quando não tem nada, a gente presume que é base B igual a 10. Por quê? Porque aí eu estou trabalhando com logaritmo decimal. O logaritmo decimal é o mais comum, é o mais utilizado. Então, convencionou-se que quando a gente estiver trabalhando com logaritmo decimal, não precisa colocar a base. Se não tem nada escrito, a gente sabe que o B vale, a base vale 10. Então, vamos lá. Base tem que ser maior que zero. 10 é maior que zero? Sim. 10 é diferente de 1? Também sim. Então, as condições, a segunda condição e a terceira condição, as duas foram satisfeitas, foram cumpridas. Agora eu vou olhar o quê? O meu logaritmando. Qual é a condição? O A tem que ser maior que zero. Qual é o meu A? O meu A é aquela expressão que eu cheguei ali. E essa expressão toda, ela tem que ser maior que zero. Ora, como é uma expressão que tem um x, e x é uma variável, e uma variável é uma coisa que varia, a gente pode presumir que, para alguns x's, eu vou ter que o resultado total dessa expressão vai ser positivo, e neste caso, o log vai existir, mas para outros x's, que eu vou aplicar nessa expressão numérica, quando eu calcular o resultado, o meu resultado vai ser negativo. E nestes casos, então, quando o resultado for negativo, o meu log não vai existir. Então, em resumo, o que ele pede no comando da questão? São quais os valores de x que eu posso aplicar nessa expressão numérica que vai deixar o meu log, vai deixar o meu log ser válido, o meu log vai existir e, por consequência, a minha função composta também. Como é que a gente faz isso? Calculando, usando o estudo do sinal da função. Estudo do sinal da função é um tópico que a gente costuma ver lá no módulo de funções. Eu vou pegar cada pedaço, cada segmento do meu gráfico, da minha função, e vou ver. Num pedaço, no intervalo de tanto a tanto, a função é positiva, de tanto a tanto, a função é negativa. Então, eu vou pegar e vou analisar para cada função se ela é positiva ou negativa. E, mais especificamente, como é uma expressão que tem x no numerador e x no denominador, eu vou trabalhar o estudo da função do tipo quociente. O tipo quociente é o quê? É uma divisão de funções. Eu vou trabalhar o numerador e o denominador separado. Geralmente, ou ele pede tipo produto, que é duas funções, dois produtos, ou o produto de duas funções, né? Ou o tipo quociente, que é a divisão, a parte do numerador pelo denominador. Aí eu consigo separar o numerador em vermelho e o denominador em azul e consigo analisar o sinal de cada função. Então vamos lá. Parte de cima, numerador. Eu tenho 4 menos 3x. 4 menos 3x é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, qual o coeficiente que está na frente do x? O menos 3. Se o meu coeficiente angular é menos 3, significa que o meu gráfico vai ser uma reta decrescente. E o outro valor que sobra, que é o coeficiente independente, ou coeficiente linear, é o meu intercepto. É aquele valor que a reta vai cruzar o eixo do y. E o que está faltando? Numa função para montar o gráfico, falta o quê? A raiz. Como é que eu descubro a raiz? Eu transformo a minha função numa igualdade. Eu vou igualar a função a zero. E aí eu isolo x. Então vou ter que 3x vai ser igual a 4, x igual a 4 terços, x é aproximadamente 1,33. Descobri a raiz da função de cima, da função do numerador. Então, eu tenho um gráfico, função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, coeficiente angular menos 3, então a reta é decrescente, a raiz é 1,33 e o meu intercepto é 4. Então, cortando o eixo do x em 1,33, cortando o eixo do y em 4. Continuando. Olhando o gráfico, 3 informações que eu consigo ter. Quando o meu x for igual a 4,34 terços, o meu y vai ser zero, que é o conceito de raiz da função. Ou seja, quando o meu x for 4 terços, o resultado da minha função for zero. Se o meu x for menor que 4 terços, o resultado da minha função vai ser maior que zero, vai ser positivo. O gráfico vai estar acima do eixo do x. Do outro lado, se o meu x for maior que 4 terços,
o x for à direita, o gráfico vai ser negativo. O meu y vai ser negativo. O gráfico vai estar abaixo do eixo do x. Então, em resumo, o que a gente pode dizer? Eu vou ter a minha reta numérica, a minha raiz em 4/3, para valores à esquerda de 4/3, para x menor que 4/3, os valores de y vão ser positivos. E para valores à direita de 4/3, maiores que 4/3, o meu y vai ser negativo. Estudei o sinal da função do numerador. Agora vamos ver o denominador. Seguindo, função de segundo grau. Primeiro vamos fazer um parênteses. Preciso multiplicar aquele 2. Aquele 2, na hora que eu multiplicar uma função quadrática, ele tem duas funções. Ele vai ampliar o gráfico, vai fazer uma amplitude, certo? E ele vai mudar o intercepto. Então, o intercepto o que é? É aquele mais 5, que é o coeficiente dependente, que é o valor que corta o eixo do y. Se eu multiplicar 2 vezes 5, se o gráfico normal da função vai cortar no mais 5, quando eu multiplico 2 vezes 5, ele vai cortar no mais 10. Mas esse coeficiente, o 2 no caso, ele não muda as raízes. Tá? Se ele não muda as raízes, ao invés de eu multiplicar todo mundo, e trabalhar com números grandes, a gente vai o quê? Trabalhar só com o valor que está em parênteses, sem coeficiente. Vai dar o mesmo resultado, que o que a gente precisa é das raízes. Analisar as raízes, vamos lá. Então, eu tenho um determinante, o meu delta, fórmula de Bhaskara. Simplifico isso e descubro que o meu delta é menos 4. E quando o delta é menos 4, a gente sabe que não existe raiz que pertence ao conjunto dos reais. Só vai existir raízes no grupo dos complexos, mas no dos reais, não. Então, o que a gente faz? Peguei o gráfico dele. Notem, em azul, eu estou com a equação do segundo grau entre parênteses. Nota que ela corta o gráfico, o eixo do x no 5. E só para ilustração, em laranja tracejado, eu vou ter o gráfico caso eu tivesse pegado aquele coeficiente 2 e desenvolvido, multiplicado por todos os termos dentro do parênteses. Não fez diferença, né? Ele muda a amplitude do gráfico e muda o intercepto, mas em relação às raízes não fez diferença, porque nesse caso não temos raiz real. Mas assim, continuando. O gráfico em azul ele está acima do eixo do x, não existe raiz. Ou seja, não importa, estudando o sinal da função, não importa qual o valor do x que eu vou aplicar nessa função, não importa qual o valor de x que eu vou adotar, os valores vão ser, para qualquer valor de x, o meu y vai ser sempre positivo, porque o gráfico está completamente acima do eixo do x. Então, em resumo, eu tenho aqui aquela raiz que a gente pegou no numerador. Se o número for abaixo de 4/3 ou acima de 4/3, o meu x, não importa, sempre o meu y vai ser positivo. Descobri o numerador, estudei o sinal da função do denominador, agora vamos juntar tudo. Então aqui, a parte de cima, a parte de baixo, numerador. Eu descobri o denominador e agora vamos juntar numerador com denominador. No numerador eu descobri uma raiz em 4/3, certo? Que é o que eu vou usar para dividir os segmentos. Antes de 4/3 ele é positivo e à direita, como a reta era decrescente, é negativo. No segundo caso, no denominador, e 4/3, bolinha vazia, porque se eu botar 4/3 em cima, vai dar 0. Se eu botar 0, a divisão total vai ser 0. 0 não é positivo, não é negativo, gente. 0 é só 0. Então, vamos lá. Denominador, mesma coisa. À esquerda de 4/3, positivo. À direita de 4/3 também positivo. Lembra? Parábola. Delta negativo, não cruzava o eixo do x, ou seja, qualquer valor de x, o y era positivo. E agora a gente vai fazer a divisão. Antes de 4/3, à esquerda de 4/3, eu vou pegar o numerador positivo, eu vou dividir por um denominador positivo, e positivo dividido por positivo, o meu resultado vai ser positivo. À direita de 4/3, se eu tiver um numerador vai dar negativo, o denominador vai dar positivo e dividir negativo por positivo vai me dar um valor negativo. E o zero, exatamente sobre 4/3, se tiver zero em cima e embaixo vai dar um número positivo, só que
0 dividido por um número qualquer vai dar 0. Então, o domínio dessa função, lembra que a gente viu lá no log? São os valores que são positivos. E quais valores que são positivos? Então, menores que 4/3. Então, vamos lá. Esse é o gráfico daquela expressão toda que está ali em cima. 4 menos 3x sobre 2 que multiplica x ao quadrado mais 4x mais 5. O que a gente observa no gráfico dessa função? Ele é um gráfico que ele é todo positivo, ele tem um pico ali mais ou menos no menos 2, aí ele volta a descer, e quando ele chega exatamente em 1,33, em 4/3, o gráfico ele cruza o eixo do x e ele começa a ser negativo. Mas lembra que para o log ele tinha que ser o valor positivo? Então, quais valores do gráfico que são positivos? Os valores à esquerda de 4/3. Voltando para o enunciado da questão, então, para finalizar, o domínio do f bola g, ele não começa em 0, ele começa no menos infinito e vai até 4/3, ele é aberto nos dois lados. Portanto, comparando com o domínio do Fogg que ele deu no enunciado, que ele disse que era de 0 até 4/3, não. O domínio é maior, ele abrange os números anteriores a 0 também. A questão 01, então, está errada.